Emílio, olha aí, ó, ele tá gostando do debate. Então, Emílio, eu vou te trazer aqui um questionamento que a gente estava falando, né? E graças a Deus o debate andou e a gente até saiu do tema. É sobre a situação do campo, né? Porque foi falado, não jogamos contra o agro. Falou-se apenas do organizador do agro, do maior evento agro, AgriShow do Brasil. Agora, chamar de fascista é o presidente perder a noção do que ele está falando de empresários do agro. Porque tem sim, e a gente sabe, uma certa desavença ali com o agro brasileiro. E outra, teve a explicação, o próprio Salles trouxe aqui. Não foi desconvidado. Ele próprio, de acordo com o Salles, o ministro da Agricultura, disse que poderia não ser bom ir no mesmo dia do Bolsonaro. Tentaram mudar a data e aí ele disse que talvez ele não poderia ir. É a versão do Salles, né? Sim. Que não é a pessoa mais recomendável, não, né? Sim, mas também... O da boiada, você fala. Você fala o Salles da boiada? Eu vou ter o seu. Eu vou ter o seu contraponto, é por isso que a gente traz todo mundo, e é por isso que eu tô falando. Agora, quando parte do presidente da República chamar empresários do agro de fascistas, aí eu acho bizarro. E lembrando, tá? Isso eu também vou vou jogar aqui na roda. Teve a feira do MST. O governo cedeu mais de R$1 milhão para a feira do MST. Um governo que ataca o trabalhador do campo, porque para mim o trabalhador real é um empresário do agro, porque ele trabalha para ter aquelas terras, ele não invade a terra dos outros. E ele dá mais de R$1 milhão para uma feira do MST que está fazendo muitas invasões nesse governo. Parece que eles têm a total certeza da impunidade. Podemos invadir, esse governo é fechado com a gente, está até doando aí R$1 milhão para nossa feira e vamos seguir. E a gente viu o Stedley, que é o chefe do MST, convocando invasões, invasão é crime, convocando invasões na China, onde ele foi pago pelo presidente da República, porque o Stedley não pagou toda a viagem dele para a China. Então, eu queria trazer esse debate e eu vou te dar voz como eu dei para o Salles aqui. Agora, o Salles deixou claro, não foi desconvidado. Isso é a versão deles e depois jogar para a roda. Não afirmo você, é mentira do Salles. O ministro da Agricultura foi desconvidado. O que mostra o caráter de quem organizou aquela feira. Quer dizer, eles não desceram do palanque, eles apoiaram o Bolsonaro, direito deles, não tem problema nenhum. Agora o país superou essa fase, tem um governo, tá certo? É esse governo que cuida do agro, por bem ou por mal, do jeito que se relaciona com o agro. A tentativa do presidente Lula de ampliar horizontes comerciais, quem mais ganha, o setor da economia que mais ganha é o agro, tá certo? E como foi também no governo passado, quando a gente fala que quintuplicou as exportações, principalmente do agro, principalmente de carne, principalmente de suco, principalmente de soja. Então, nós precisamos, ele foi desconvidado, isso foi claro, eles nunca negaram, a própria comando da AgriShow não negou isso. Eles ficaram tentando costurar para ele de novo. Episódio passado, não tem problema, nós não vamos... O presidente Lula não vai perseguir agro por causa disso. Agora, estão reclamando que chamam ele de fascista, mas eles chamam todo o tempo o Lula de comunista. Que o Lula é comunista. O Lula nunca foi mas comunista. Mas eles não são presidente da República, né, Emílio? Eles não são presidente da República. Mas e qual o problema? Eles são empresários. O problema é que um presidente não pode jogar contra o setor do agro. Mas não está jogando contra o setor. As medidas que o Lula toma é sempre a favor do agro. Agora, MST. Pra mim é criminoso, eu já digo de cara mas é uma questão de opinião. Pra mim, criminoso também. Quando você fala de invasão de terra, você acha que é só pobre que invade terra? Nesse país aqui... Tem o Boulos também. Mas é imóvel urbano. Nesse país urbano, aqui... E ele não é pobre, nesse não. Nesse país então... aqui, Pavinato, nesse país aqui, você sabe que você é estudioso? Desde o descobrimento, Sesmarias foram doadas para quem eram as nobres. Toda semana era nobre. Começa da Sesmaria. Todo tempo, mas é a verdade, é a regra. Você acha que só um minutinho, eles iam em cartório e fazer. Tá bom, então nós estamos no século XXI, eu vou te dar um dado então de 2022. A Coreia do Sul é menor que o Paraná. Emílio, deixa eu ser bem claro com você. Você me perguntou. Pra mim, se o rico invade terra, ele é criminoso. Mas então vou te dar um dado. O que eu me incomodo é de sempre defender o MST quando eles são criminosos. Vou te dar um dado 2022 que não está no Acre, não está em Sergipe, está no estado de São Paulo. São Paulo, o Pontal do Paranapanema, sempre foi uma área de terras devolutas, terras do Estado, que há 50, 60 anos estão ocupados por fazendeiros. O que o governo de São Paulo fez em 2022, aprovado pela Assembleia Legislativa? Doou
legalizou essas invasões de 40, 50 anos, porque não é porque é de 40, 50 anos que deixa de ser invasão. Então foi lá e legalizou totalmente essa discussão. Eu participei dessa discussão na Assembleia. Para mim isso é legal. Então nós precisamos não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Concordo. Ele abriu para venda. Grandes invasores ou com pequenos invasores. Mas não você concorda que se o rico invadiu também é crime, certo? E outra, recurso para feira. Mas se o rico feira. invadiu é crime? É crime. Então, claro se o pobre invade também é crime. Mas nós não estamos tratando Por que a gente descriminaliza o MST? Então vamos voltar aqui. Isso está descrito na lei. O que é crime invadir propriedade privada. Sim. Tá certo? Eu não preciso. Claro. Não precisamos repetir. Ele está escrito na lei. Agora, por que invadiram? Claro. Porque as pessoas têm necessidade. Bom, é a maneira mais correta? Não sei. Agora o país precisa discutir. Mas Emílio, se a gente for falar, se tem necessidade, dinheiro? a gente vai estar então falando para as pessoas, ó, invade a casa dos outros, invade apartamento. Tem uma questão interessante. A Caixa Econômica Federal é um banco público. A Caixa Econômica Federal é um banco público. Anteontem, a Caixa Econômica Federal, ela sofreu uma derrota, porque ela estava pedindo despejo de sem-tetos em São Gonçalo, 500 famílias, que invadiram um prédio que seria para Minha Casa Minha Vida, e que a Caixa não terminou, ficou lá, os sem-teto entraram, e neste ano a Caixa pediu a reintegração de posse e mandou essas 500 famílias embora. Tá correto. Por que que o governo, então, não deixou essas pessoas ficarem ali? Porque nós não somos a favor de bagunça. Nós somos a favor de política habitacional. Certo. Então, você construiu um prédio, eu fui prefeito, eu sei. Perfeito. Você já tem a demanda organizada. Se outro tenta furar aquela demanda, ele tem que ser reprimido. Não é assim que se faz as coisas. Nós estamos discutindo uma coisa aqui. Mas seguinte, só em São Gonçalo. Pode discutir o método do MST, e tudo no Brasil pode ser. Nós podemos discutir os métodos que a Fiesp usa, que a Febraban usa, que o MST usa. Tudo é legítimo discutir. Agora, tem uma coisa seguinte: esse país tem muita gente sem terra. Então, como é que nós vamos fazer com essas pessoas que querem produzir? E só para a gente restabelecer as coisas aqui, não é o presidente que pagou a viagem do Stedley. Pergunte a ele como ele pagou. O presidente não pagou. Não pagou ninguém. Falou quem foi, empresário que foi, pagou por conta, pessoas sindicalistas que foram, pagaram por conta. Não teve isso. E a feira que teve então, na Água Branca... onde sai o dinheiro do Stedley para um líder do MST? Pergunta para ele. Então, o líder do MST pergunta ter dinheiro para ir para a China e ficar no status que ele estava lá... Pergunta para ele. Eles que tem que fazer. Não sou eu. Agora, a outra coisa é o seguinte, feira aqui da Reforma Agrária, não, feira da Reforma Agrária, Parque Água Branca. Aqui não teve só contribuição do governo federal, teve do governo de São Paulo e teve da prefeitura de São Paulo. Aliás, o Parque da Água Branca é do governo de São Paulo. Então não vamos pensar que é uma coisa que o governo federal veio aqui. Não, foi o governo de São Paulo que cedeu a área. Eu preciso falar uma coisa sobre essa feira. Olha, e aí, Thiago, eu preciso fazer uma observação que é o seguinte. Você fala que MST é casa de bandido. Não, eu falo que MST é criminoso e que tem muito bandido. Sempre falei. Você falou que todos são bandidos? Não, nunca. Você não vai, nunca você vai tirar da minha boca que eu falei todo mundo que tá lá é bandido. É liderado por pessoas que pregam sim o crime. Tá. Porque se a pessoa convoca invasão no Brasil inteiro, pelo ano inteiro, isso é crime. Emílio, eu estive nessa feira, no Parque Água Branca, e eu vi duas coisas que me sensibilizaram muito. Primeiro foram pessoas humildes, assentadas, e que estavam lá vendendo seus produtos dignamente, com muita qualidade, preço baixo e para uma agricultura de subsistência. Então eu posso falar, eu fiquei lá meio-dia, ou seja, ali não tinha bandido, tá, Thiago? Mas tinha uma tiração de sarro com a jaulinha do patriota, olha, né? Aí as pessoas de verde e amarelo lá sendo tiradas de sarro. E vi aquele negócio lotado de gente comprando e gente vendendo, e de forma... 1.700 expositores. 1.700 expositores, é isso mesmo. E de mais forma... de 500 toneladas de alimento. Ó, tá vendo? 1.700 eu fiquei impressionado. E esse pessoal também está tentando exportar essa produção, que é um desafio. Não, tudo isso é legítimo, Márcio. Isso para mim é legítimo,
Eu vi... Márcio, eu sei que é legítimo, mas eu vou trazer um contraponto também. Não é legítimo o líder do MST, numa comitiva com o Lula, e ele estava na comitiva do Lula, tudo que você na falou. China, ele é o líder. Ele é o líder. Quando a gente cobra de quem? De um líder. Sim. Não é do movimento inteiro. Ele convocou invasões e ele falou, não vai ser só em abril, não. Não é o abril vermelho. Vão ser invasões o ano inteiro. Quantas invasões a gente tem hoje? Quantas invasões a gente tem hoje? É o maior ritmo de invasões do MST nos últimos 7 anos. Mas isso não é o nível mais alto de invasões do MST nos últimos 7 anos. Então tá bom. Vamos só, sem fazer defesa e sem fazer ataque. Hoje nós temos zero com base em? No olho de Tandera? Hã? Com base no olho de Tandera? Com base no seguinte, houve uma invasão agora na... Como é que chama no Espírito Santo da empresa... Me fugiu o nome da empresa que o MST ocupou. O governo foi negociar. Teve a da Embrapa. Da Embrapa. Teve a da Suzano. Da Suzano, desculpe. E o governo mesmo, o ministro do Desenvolvimento Agrário, que foi negociar com a MST, falou: precisa desocupar essa área. Essa área não é é uma área que está destinada para isso, Então, o papel do governo é muito diferente do que se fala. Agora, você não pode achar que uma comitiva presidencial só pode ir empresário. Ela pode ir trabalhadores também. O presidente da CUT foi. O Sted, eu falei isso aqui. Mas o Sted eu não considero o trabalhador. Você não considera. E daí? Líder do MST pode ser trabalhador? Não, calma aí. Peraí, o jeito que ele lidera, não. Convocando a invasão de terras, não. Me desculpa, um trabalhador não pode convocar a invasão de terra, Emílio.